Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Não tenho certeza, dali de cima a gente olha, tenta enxergar todo mundo, mas não sabe se está vendo todo mundo ao mesmo tempo. Eu não sei se todos estiveram aqui hoje na abertura oficial. Então tá. Não sei se estiveram todos durante a abertura oficial. Eu me apresentei rapidamente lá em cima. Eu sou o Gustavo Persichini, sou o superintendente geral da Associação Mineira de Municípios. Para nós é um orgulho muito grande tê-los aqui participando deste 30º Congresso. Tenho certeza absoluta que muitos já participaram em outras oportunidades, ainda que não tenham participado, já viram e ouviram falar a respeito do Congresso Mineiro de Municípios. Saibam todos que nós preparamos este evento com muito carinho, com muito cuidado. Iniciamos as nossas atividades em setembro, especificamente no dia 6 de setembro do ano passado, para que tivéssemos aqui nesses 3 dias. Durante todos os dias de evento, são milhares de pessoas que vêm buscar informações e a gente se dedica muito a selecionar os temas, as salas, os palestrantes, os tópicos, brifar com todos eles aqueles pontos que são mais importantes para o movimento municipalista. Desde o início, quando desenhamos essa sala técnica que fala sobre a questão, primeiro, do desenvolvimento e depois da questão das compras governamentais pelas administrações municipais, nós pensamos sobre a seguinte ótica, e um dos nossos palestrantes, o Dr. Fábio Veras, vai falar especificamente a respeito disso, vai falar sobre a importância do desenvolvimento local. Muito do que se pensa a respeito de desenvolvimento está ligado sempre a uma grande indústria, né? A gente sempre conversa com os prefeitos nessa articulação da MM, nessa apresentação do que pode ser feito para os seus municípios. Eles tiveram o período eleitoral como aquele momento em que apresentavam o que queriam fazer, o que gostariam de atingir enquanto objetivos, e a gente até brincava. Praticamente todo prefeito fala: não, minha cidade vai começar a evoluir a partir do momento que a gente vê aqui uma fábrica da Coca-Cola, uma fábrica da Fiat, um metrô, e isso está muito distante da realidade de muitas das cidades mineiras, né? Muitos já destacaram aí hoje na abertura oficial falando: Minas Gerais é essencialmente composta por pequenas cidades. E em pequenas cidades, o que toca a vida para frente são os pequenos negócios, os pequenos empreendimentos, aquilo que é cotidiano, da vivência daquele município. Então não tem muito segredo, não tem muito o que inventar, mas tem muito o que melhorar. E nesse sentido, a gente conversou muito com o Dr. Fábio Veras a respeito da aplicação desta palestra, trazer essas diretrizes sobre como se dá o desenvolvimento na percepção de uma entidade parceira tão importante como é o SEBRAE. Desde o início, quando essa parceria SEBRAE-MM foi rascunhada há muitos anos, muita gente discutia a respeito de: poxa, o SEBRAE cuida de pequenos empreendimentos, apenas de pequenos negócios. O que o SEBRAE está fazendo em relação aos municípios? O SEBRAE é muito mais perspicaz nessa questão e percebeu há muito tempo que era importantíssimo tirar do caminho aquelas restrições que impedem o crescimento das cidades. E muitas vezes, nós que compartilhamos aí desse mundo da administração pública, sobretudo da administração pública municipal, nós acabamos sendo este empecilho. Não é por sermos ruins do ponto de vista de querer que as coisas não se resolvam, muito pelo contrário, porque às vezes a gente, na intenção de fazer melhor, cria novas regras e essas regras acabam impedindo, de certo modo, o crescimento. Então essa foi a primeira vertente. A segunda vertente é que há um importante ator nesse cenário, a administração pública, sobretudo a administração pública local, enquanto comprador do lado de cá do balcão,
tem muita possibilidade de prospecção e desenvolvimento de negócios. E aí também o SEBRAE entrou forte nessa questão há muitos anos, discutindo e propondo uma lei que tratava a respeito desse tema, principalmente para desburocratizar, para facilitar, para implementar um novo ânimo nas compras governamentais, porque muitas prefeituras, às vezes, têm gastos proporcionalmente muito grandes, proporcionalmente, para aquele município, proporcionalmente muito grandes, nessa função compras, mas compra sempre de fora. Compra de São Paulo, compra do Rio Grande do Sul, compra de Belo Horizonte, compra de São Paulo, de Betim, de Contagem. Nada contra essas cidades, ainda mais aqui se falando da capital. Mas e o município? E aqueles negócios que estão lá no município? É preciso dar um tapa nessa máquina para fazer tudo isso girar, para fazer essa economia girar de maneira mais vigorosa. E aí são dois instrumentos: abordá-lo sob a ótica do desenvolvimento local e regional e enfocar esse desenvolvimento local e regional pelo viés das compras governamentais. Foi assim que a gente se preparou para esta sala técnica. Nair, fazemos a inversão com o Dr. Fábio, ele está aqui já? Então, ok, está só descendo aqui, estava terminando só o credenciamento, esteve aqui hoje na abertura oficial conosco e certamente já está chegando. Então, dando prosseguimento aqui até a chegada dele, a AMM, ela se empenhou nos últimos tempos em compreender também este cenário de como as compras governamentais são importantes para o desenvolvimento dos municípios. E mais do que isso, a gente tem discutido a questão das boas práticas de gestão locais, sobretudo na ótica do desenvolvimento, de como isso pode ser levado a outros municípios para uma espécie de benchmarking. Outro dia eu fui falar essa palavra com o pessoal e falou assim, então é copiar e colar, né? Não, é aquele processo cognitivo. Todo mundo dá uma informação para a gente tem que processar essa informação ou tratá-la como um dado e construir informações novas, construir conhecimento. E todas as vezes que a gente fala a respeito de uma boa prática na gestão municipal, isso dá um estalo lá no gestor local, lá no município. Ele fala, poxa, então eu posso fazer coisas aqui que são semelhantes. E a gente incentiva isso. Essa foi a parte em que a AMM entrou forte. A gente incentiva isso através do estabelecimento de alguns prêmios. E aqui a gente tem um prêmio chamado Prêmio Mineiro de Boas Práticas da Gestão Municipal. Algumas das iniciativas já foram identificadas, são passíveis de premiação, e quem vai fazer essa premiação é a AMM, com a chancela da União Brasileira da Qualidade. Todas as pessoas compreendem e enxergam nestes prêmios homologados pela AMM, pela UBQ, como uma chance de aprender mais sobre a forma de gerenciar a administração pública. E nós não poderíamos estar em momento mais oportuno. Dos 853 municípios, essa informação não é nova para vocês, eu tenho certeza que já tiveram acesso a esse tipo de informação. Dos 853 municípios de Minas, recentemente nós tivemos 80% de renovação dos gestores. Isso não é pouco, isso é importante. Importante no sentido de oxigenar a administração pública. Mas isso tem um risco que nós estamos tentando minimizar, que é as pessoas chegarem e ainda não conhecerem muito bem sobre as regras da administração pública, e por isso a gente vai discutir aqui. Sem mais delongas, quero passar a palavra ao nosso amigo ilustríssimo, Dr. Fábio Veras, um profissional de altíssima qualificação, fez parte do governo do estado recentemente como secretário adjunto de uma pasta importante no governo de Minas, juntamente com a ministra Doroteia Werneck,
ele a assessorou diretamente. Hoje responde por uma importante função no SEBRAE, que é uma entidade que tem 40 anos, correto? 40 anos de existência e que tem um vigor muito grande no sentido de estimular os pequenos negócios e aquelas pessoas que suam a camisa no dia a dia e que colocam esse país para frente, porque ao contrário do que muito se pensa, boa parte dos empregos gerados nesse país está nesse segmento. Dr. Fábio, além de uma qualificação exemplar, estudou fora durante muitos anos, doutor realmente na essência da palavra, e vai conversar conosco a partir de agora a respeito do desenvolvimento. Seja bem-vindo, é um orgulho, meu amigo, tê-lo aqui novamente. Obrigado, Gustavo, bom dia a todos e a todas. Pessoal, hoje a gente quer celebrar a parceria já antiga do SEBRAE com a Associação Unida dos Municípios e dizer para vocês que isso aqui não é uma palestra, isso é uma conversa. E vocês se sintam à vontade, cada um, para me interromper na hora que quiser, se tiver uma ideia de alguma coisa que tenha a ver com a cidade de vocês. Obrigado, Gustavo, obrigado ao presidente Ângelo pela oportunidade do SEBRAE estar aqui. Saudar também, além dos gestores municipais, a equipe do SEBRAE, a Nair, o Jefferson, o Cássio, o William, estou vendo aqui o Felipe também, e vamos lá. Eu vou pedir licença para vocês para ser extremamente direto e objetivo, sem muita conversa, sem muita formalidade. E o que eu trago para vocês aqui é um pouco da experiência do mundo, quer dizer, as coisas acontecem na cidade, nós todos somos careca de falar isso. As coisas não acontecem no país, não acontecem no estado, elas acontecem num determinado lugar de uma cidade sempre. E a percepção que eu tenho é de que a agenda municipal ela ainda está muito carente de um rumo claro em relação ao que é o desenvolvimento econômico. Até pela dificuldade de percepção por parte de cada um, não só dos senhores, mas em geral, do que é o desenvolvimento econômico. Então eu brinco sempre que se eu pudesse chamar, ou passar o microfone aqui, pode deixar que eu não vou passar para você. Se eu pudesse passar o microfone 30 segundos para cada um falar o que é desenvolvimento econômico, eu suspeito que a gente ia começar a ouvir um conjunto de explicações. Desenvolvimento econômico é você gerar emprego, e desenvolvimento econômico é trazer mais empresa para a cidade, e daqui a pouco a gente ia estar falando que desemprego econômico é associado com educação, sem educação você não tem qualificação. Daqui a pouco a gente ia estar entrando nas questões de segurança, nas questões de infraestrutura, desenvolvimento econômico é ter acesso à cidade, e tudo isso é verdade, mas no final e ao cabo a gente fica pensando assim, igual agora aqui nesse momento, mas e daí? O que a gente tem que fazer? E eu suspeito que essa agenda, ela não é muito clara para a maioria das pessoas. E é nesse sentido que a gente quer trazer algumas ideias, fazer algumas provocações para ter a reação de vocês e a gente construir a agenda. É só importante deixar claro que o papel do SEBRAE é também o de promover um ambiente de negócios da micro e pequena empresa do empreendedor individual. E se, de novo, esse ambiente está na cidade, então o SEBRAE é parceiro das cidades, de cada uma das cidades que as senhoras e os senhores representam, para a gente construir essa agenda. E eu e a equipe da Unidade Política Pública estamos à disposição, na sequência aqui do evento, de cada um de vocês, para trocar ideia do que a gente acredita que pode fazer. Primeiro, não sei para onde que eu tenho que apontar isso aqui, acho que é para cá. Então, primeiro, vamos fazer algumas desmistificações, que é o problema do tamanho. Eu acho que a maioria das senhoras e dos senhores aqui vai, mas a minha cidade é muito pequena, minha cidade não tem nada, lá falta tudo, então qualquer coisa que eu fizer já valeu. Ainda que isso seja verdade, a gente pode construir uma agenda mais clara e a gente tem que parar um pouco essa conversa de ser pequeno, porque todo grande um dia foi pequeno. O que vocês têm que decidir
é se vocês vão tomar a atitude, a decisão de ter uma visão de futuro de 4 anos, de 8 anos, de 12 anos, que permita vocês ter uma agenda mais clara em relação a como ficar maior. Eu gosto muito de fazer essa comparação de tamanho, porque o Estado de Israel, que é uma nação extremamente desenvolvida, com empresas de tecnologia de ponta, o desejo de todos nós ter um padrão de economia daquela natureza, é um país, e aqui o mapa ele é fidedigno com a proporção, menor do que o estado de Sergipe, que é um dos estados mais pobres do país. A diferença é que em Sergipe a gente tem solo fértil, a gente tem beleza natural. Em Israel a gente só tem areia, um clima político e militar hostil, toda hora a gente está vendo na televisão as guerras e os problemas, e Sergipe não tem nenhum desses problemas. No entanto, Sergipe não tem um PIB que chega perto do PIB de Israel. No fator crescimento de startup, que são empresas intensas em tecnologias, nascidas dentro de centros de conhecimento, Israel gera mais startup que Japão, China, Índia, Coreia do Sul e Reino Unido juntos. Então, com essa visão, eu quero demonstrar para vocês isso. O fato dos municípios, ou do seu município, vou tentar parar de falar no plural e falar no singular, ser pequeno não é uma desvantagem competitiva. A gente tem uma agenda que a gente pode construir em cada casa, em cada cidade, para ver como é que a gente pode avançar. E eu vou tentar ser objetivo e rápido aqui, para a gente poder conversar. Passa para frente, por favor, Jefferson. Vou passar rapidinho também nessa tal de, para trás, Chicago e San Diego. Chicago é uma cidade riquíssima nos Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia, só de prêmio Nobel, tem 85 professores num conjunto de universidades lá que receberam o prêmio Nobel, uma cidade que tem muito banco, recursos financeiros abundantes. San Diego é uma cidade que há 25 anos atrás era uma cidade aposentada, não tinha nem um centrinho assim bem estabelecido, e hoje é uma cidade onde a taxa de crescimento das empresas de tecnologia é extremamente superior à cidade de Chicago, que é uma cidade infinitamente superior. Então, de novo aqui, a ideia de tamanho. E também, todos nós estamos familiarizados aqui com o nosso país vizinho, o Peru. Em 1970, o PIB do Peru era o dobro do PIB da Coreia do Sul. Hoje a gente compra televisão LCD da Samsung e outros produtos de tecnologia celular, smartphone, avançados, e em 43 anos o PIB da Coreia do Sul se transformou em algo 5 vezes maior que o PIB do Peru. E isso não foi por acaso. E a mesma analogia que eu posso fazer para a agenda de um país, eu posso fazer para a agenda da sua cidade, como a gente vai fazer avançar a agenda da sua cidade. Vou falar rapidamente de Singapura. Singapura também, gente, é uma ilha de 23 km por 42 de altura, uma ilha mesmo ali pertinho da Austrália, no final do Sudeste Asiático, perto da Malásia, um lugar que eu tive que ir no mapa para descobrir onde que era, que eu achava que era perto do Japão, eu descobri que é mais para baixo. É uma cidade que tem o exato tamanho de Divinópolis. Singapura tem o mesmo tamanho do território do município de Divinópolis. E em Singapura, em 1965, era o posto de gasolina da frota naval militar inglesa. Era uma colônia da Inglaterra. E os ingleses já tinham feito os acordos comerciais, não precisavam mais de navio de guerra para conquistar comercialmente os países, e resolveram largar Singapura para lá. Singapura era uma ilha de pescadores. Só que, além da pesca e dos pescadores, a Inglaterra deixou um conjunto de tanque de combustível lá, parecido com o da refinaria Gabriel Passo aqui, quando a gente passa para Betim, a gente vê. E se eu perguntar para vocês, quando receberam a independência, o que eles poderiam fazer para avaliar como fazer desenvolvimento econômico numa ilha do tamanho de Divinópolis, com um conjunto de tanque de combustível vazio, igual da refinaria Gabriel Passo em Betim, eu acho que a gente ia ficar meio na dúvida. Será que temos que ir para a pesca, temos que refinar, agregar valor, embalar o peixe, congelar o peixe para poder exportar? Pode passar, gente. E Singapura tomou a decisão de se tornar o centro de refino de petróleo do Sudeste Asiático. Não produzia nenhuma gota de petróleo.
Não tem uma gota lá. Eles importaram, eles desenvolveram, eles atraíram as empresas de fora com a tecnologia, mas ao contrário das cidades, a época que eu estava no Estado, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, quantos prefeitos e prefeitas a gente não recebeu perguntando que empresa que o Estado ia levar para a sua cidade, que está nas nossas mãos. Vou conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Parece distante, parece que o município não tem capacidade de atrair empresa, mas em outros lugares do mundo os municípios têm política municipal de atração de investimento, sempre junto com o Estado, porque tem um poder maior, mas o município busca e escolhe aquilo que ele quer atrair. E Singapura conseguiu. Eles trouxeram empresas de tecnologia de vários países, nessa área de combustível, de logística, implementaram lá e conseguiram se tornar o grande centro de refino de petróleo do Sudeste Asiático. Depois, para reduzir aí a 30 segundos uma história de 40 anos, Singapura, completado esse primeiro ciclo, falou: e agora? Como é que a gente agrega valor? Traz para cá empresas que podem gerar mais PIB, gerar mais emprego, gerar mais tecnologia. Foram para o petroquímico, fizeram o mesmo processo, buscaram no mundo as empresas que tinham interesse naquele tamanho de negócio, porque na cidade de vocês não é qualquer negócio que cabe, não é qualquer cidade que cabe uma montadora, então a gente tem que começar a entender isso e vamos falar um pouquinho disso. Conseguiram, trouxeram do petroquímico, foram para o químico, atraíram empresas de produção de medicamento, atraíram empresas de pesquisa em medicamento, do químico foram para o fármaco, do fármaco foram para a biotecnologia e se transformaram no maior produtor de patente em biotecnologia do mundo e o único lugar do mundo que tem um campus de Harvard fora dos Estados Unidos. Então, se a gente retroceder Peru, Coreia do Sul, Israel, Sergipe e fazer a comparação aí de Singapura com Divinópolis, pode passar, gente. A gente descobre que o que faz a diferença no lugar é a agenda, gente. É a agenda. E a gente não pode deixar, é difícil falar disso, mas eu tenho que falar com vocês. A gente não pode deixar a eleição atrapalhar o desenvolvimento da cidade. E eu não estou nem falando da turma que perde a eleição e fica com raiva e não transmite os projetos para frente, não. Eu estou falando da prefeitura e da comunidade ter convergência em relação a uma agenda que construíram. A gente sabe que isso é difícil, tem um monte de a mais. Ah, mais ninguém tem interesse, ah, mais eu não tenho dinheiro. Mas a Coreia do Sul tinha metade do PIB do Peru em 1970. Singapura tinha um PIB per capita de $500 em 1965. Hoje Singapura saltou para um PIB per capita de $50 mil. E eles tinham um monte de a mais. Israel tinha um monte de a mais. Tem guerra com a Síria, tem invasão, tem um monte de problema. Então, a nossa prosa, a nossa conversa é exatamente sobre que agenda seria essa. Qual é a agenda que uma cidade tem que ter para se transformar numa cidade empreendedora? Pode passar. Gente. Primeiro, gente, vocês têm que conhecer a identidade empresarial local. Porque quando a gente participa de eleição, eu não sou militante de nenhum partido, mas a gente tem eu falo a gente no contexto aqui, porque todo mundo está no contexto de um prefeito que disputou uma eleição e ganhou. A gente tem um GPS na cabeça, ou os candidatos têm, a vereador, o prefeito, a vice, que eles sabem assim, no bairro tal tem um fulano que tem 37 votos, aqui tem o Zezinho que tem 130 votos. Ele conhece o cabo eleitoral, ele sabe a data de aniversário da filha do cabo eleitoral, ele conhece o mapa eleitoral da cidade, ele estrutura isso com muita força. Só que o desenvolvimento econômico poderia passar e deveria passar para aqueles municípios que quiserem ter uma agenda de desenvolvimento econômico clara por um processo parecido. E aí a gente vai descobrir que provavelmente as senhoras e os senhores, genericamente falando, não conhecem a identidade empresarial da sua cidade. Eu arrisco dizer que 10 empresas, estou tampando vocês aqui, são responsáveis por 80% da arrecadação do ISS da cidade de vocês. Arrisco dizer. Não importa se tem alguém aqui da Secretaria de Turismo, de Meio Ambiente, tanto faz a cidade. Em média, 10 empresas respondem por 80% do ISS. Vocês conhecem essas empresas? E aí eu faço uma brincadeira que seria a seguinte, mas é uma brincadeira séria, eu acredito nela. Eu acho que os prefeitos
eleitos, o secretário de Desenvolvimento Econômico, as senhoras e os senhores, deviam identificar as 50 maiores empresas da cidade, e nesses 50 vai ter gente muito pequenininha, é normal, não tem problema, mandar uma carta para ela com 2 perguntas. A primeira é a seguinte, eu estou falando da Agenda de Desenvolvimento Econômico, de uma das formas da gente fazer isso. O que eu posso fazer para não atrapalhar o seu negócio? Parece irônico, mas não é. A agenda que vocês vão receber de volta, ele vai começar a reclamar de um alvará que está parado há 6 meses que ele não consegue. Ele vai começar a reclamar de uma licença que também está parada e não consegue. Ele vai reclamar da falta de interlocução por um conjunto de coisas. Ele pode reclamar que se a prefeitura ajudar ele a botar 3 mata-burro, se for uma empresa que tem muito funcionário, vai reduzir em 10 minutos o tempo de chegada de um conjunto de funcionários para o trabalho. Pode ser que surja a questão de 50 metros de acesso para facilitar a entrada de um caminhão no supermercado, e essa velocidade maior porque está uma terra esburacada lá com asfalto. Faz o giro aumentar, faz a empresa vender mais e faz a cidade arrecadar mais e faz essa empresa ser competitiva para continuar existindo. Então essa primeira pergunta, que parece uma brincadeira, o que eu posso fazer para não atrapalhar o seu negócio, eu acho que é uma pergunta muito séria, e talvez vocês recebam um conjunto de respostas que talvez dê uma agenda aí para 4 anos de trabalho. A segunda pergunta nessa mesma direção, a carta só precisa ter 2 frases, é a seguinte: e o que eu posso fazer para ajudar a sua empresa a crescer? É claro, gente, que a gente não está falando aqui de fraudar a licitação, de favorecer A ou B. Infelizmente, a prática nas cidades, de modo geral, é essa. Quem apoiou o prefeito tem um tratamento melhor, diferenciado. Quem não apoiou vira inimigo. Isso está errado, mas enfim, são coisas que a gente tem que aos poucos mudar. E aí a gente começar a construir essa agenda. Então, vem a pergunta: as senhoras e os senhores conhecem a identidade empresarial da sua cidade? Você sabe que o João Roberto é dono do supermercado, que o Zé Ricardo é dono da loja de material de construção. Mas e daí? Porque da onde que vem o dinheiro da arrecadação de vocês? Do fundo de participação e da arrecadação dessas empresas. Tem um pedaço que vocês podem intervir, é fazer a empresa contribuir naquilo que for da alçada da prefeitura, para não prejudicar e deixar a empresa crescer. Estou falando isso porque saiu uma pesquisa outro dia, em 2011, da geração do novo emprego. Aonde que está o novo emprego? E essa pesquisa foi feita lá nos Estados Unidos, estado por estado, nos 50 estados. E essa pesquisa revelou que 95% dos novos empregos de uma cidade são criados por empresas que já estão no estado, ou por iniciativa de empreendedorismo, de quem abre empresa, de quem já mora no lugar. E, no entanto, o senso comum nosso, todo geral aqui na sala, é que o emprego novo vem da empresa nova. Aí daí que vai o povo procurar o Estado. E acha que politicamente vai conseguir levar a empresa para o seu Estado. Não é assim. Não são essas as... Aliás, pode até acontecer de um ou outro conseguir, mas não é essa a prática competitiva que as cidades realizam no mundo. E outra coisa que a gente vai começar a entender aos poucos também é qual é a cadeia de valor regional. Vou falar para vocês um pouquinho disso. Pode passar, Jefferson. Aqui, a Dow Química, que é uma empresa americana com a Mitsui, vai fazer uma planta, uma fábrica, lá em Santa Vitória, no Triângulo Mineiro. Vocês têm alguém de Santa Vitória aí? Para produzir um negócio que chama plástico verde. Então, esse copo é de plástico e ele é feito de um derivado de petróleo. O produto, que é o biopolímero, que ele vai fazer o plástico sem ser de combustível fóssil, sem ser de petróleo. E é um negócio que vai bombar, porque o mundo está falando de sustentabilidade, etc. e tal. Só que a produção de biopolímero é esse elo da cadeia. Lembra que eu falei para vocês conhecer a cadeia de valor regional? Está aqui nesse pedacinho. Mas para chegar nesse pedacinho, tem um conjunto de gente contratada aqui nessa bolinha, que é a pesquisa e desenvolvimento P&D da genética vegetal. Então tem cientista que recebe salário, tem empresa que abre o negócio para desenvolver a pesquisa, para gerar patente. Depois tem um outro conjunto que gera muda, tem a questão do fertilizante, acho que não usa mais agrotóxico, né? A palavra é antiga, é defensiva agrícola. Isso tudo aqui, nós vamos ver na próxima lâmina, tem um valor. Para fazer isso, para
para chegar no plantio e colheita da cana, que é um outro negócio, que as senhoras e os senhores que são de cidades, de regiões que tem cana, sabem bem como é que é, a gente tem um conjunto de dinheiro circulando, contratando gente em outros elos. Tem a produção de etanol, que é um outro negócio, tem uma máquina própria, tem uma fábrica própria dessa máquina, tem um conjunto de fornecedores, tem a produção do biopolímero e tem o biopolímero como insumo numa penca de coisa, embalagem, alimento, roupa. O biopolímero ele tem um uso lá. E os serviços associados, desde a advocacia, do contador, da licença ambiental, do registro de patente, do caminhão que leva uma coisa de um lugar para outra, aqui na cana, esse transporte do caminhão. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que quando existe um negócio, existe uma rede, uma cadeia em torno dele. E quando é uma empresa relevante, e quando ela está na cidade de vocês, ou quando ela está perto da cidade de vocês, isso pode significar que compreender essa cadeia dá à cidade de cada um das senhoras e dos senhores a chance de identificar, olha, de repente eu tenho esse negócio aqui, eu tenho uma área de 130 mil metros quadrados ali, pode ser que faça sentido eu tentar conversar com o produtor dessa rede e levar ele para a minha cidade. Não tem ninguém que vai fazer isso com vocês. Ninguém vai fazer isso por vocês. Vai ser uma loteria. E aí vocês podem ficar 4 anos sentados esperando ser sorteados, ou vocês podem começar a buscar uma compreensão de que cadeia de valor é essa e como vocês podem intervir. Eu sei que eu estou falando um conjunto de coisas assim, talvez novas, que está gerando mais dúvidas na cabeça de vocês. De toda forma, por enquanto, a gente tem que entender que esse é o caminho que as cidades competitivas do mundo trilham. Por favor, Gerson. E aqui, gente, para ser econômico, a Vale está investindo 20 bilhões de reais em fertilizante ali no Patos de Minas, Alto Paranaíba, né? Tem fábrica de fertilizante lá. O que uma fábrica de fertilizante consome? Que serviço que ela gera? Quando ela chega na cidade, o que ela vai ter que comprar da cidade? O lanche dos funcionários, o uniforme, tem fábrica de uniforme na cidade, tem indústria de confecção, não tem. Então, as cidades podem ter um formulário, e o SEBRAE está trabalhando nesse formulário, para disponibilizar gratuitamente para as cidades, que é uma espécie de um guia, que perguntas que vocês, cidades, devem fazer a uma empresa que chega para otimizar a retenção de dinheiro na cidade. Eu perguntei para vocês o que seria desenvolvimento econômico. Para mim, desenvolvimento econômico é quando você gera dinheiro novo na cidade, quando você permite que as empresas que geram dinheiro continuem existindo, e quando você retém o dinheiro que a cidade gera na própria cidade. Vou dar o exemplo de Tupaciguara, antecipando um pouco as coisas aqui. O prefeito anterior de Tupaciguara, que ganhou o prêmio do prefeito empreendedor do SEBRAE, ele criou um negócio simples demais. O funcionário público de Tupaciguara recebia o salário e no mesmo dia corria para o shopping de Uberlândia para gastar o dinheiro. Ou seja, a cidade gerava o dinheiro e o dinheiro não ficava na cidade. O prefeito criou o cartão de crédito municipal. Esse cartão de crédito municipal, ele arranjou uma empresa privada para gerenciar o salário do servidor e esse dinheiro, esse cartão só pode ser gasto na cidade de Tupaciguara. E é incrível, gente, como aumentou o volume de dinheiro circulando no comércio da cidade. Qualquer cidade, desde que tenha uma escala mínima, um número de funcionários, pode tentar criar o seu cartão de crédito municipal. Estou falando de uma coisa simples, específica. O SEBRAE está sistematizando o banco de boas práticas do município para disponibilizar para vocês, porque aqui a gente não pode ter vergonha, aqui a gente tem que copiar o que é bom, sem problema nenhum, porque a gente está contribuindo para o desenvolvimento da cidade. Olha só, essa cadeia aqui, ó, chega na produção de embalagem para Coca-Cola, de produto de cosmético, etc., é um elo, só esse elo gera 70 bilhões de reais de PIB. Não estou falando que os 70 bilhões estão concentrados num lugar, mas você compreender como você tenta pegar um pedacinho para a sua cidade, é isso. E é aquela lógica que eu disse do emprego novo. Gente,
o emprego novo na cidade de vocês é um emprego que uma lojinha criou, os 2 empregos que uma mercearia criou, os 5 empregos que o supermercado criou. E eles estão fazendo isso porque o empresário luta para sobreviver. Então a gente tem que procurar aproximar dessas pessoas. Agora vocês tomam muito cuidado, porque também às vezes a prefeitura tem assim, vamos criar o fórum regional, o fórum municipal. A ideia é boa, mas geralmente a gente vai para esses fóruns achando que vai sair uma ideia mágica dali e que alguém vai fazer por nós. Então assim, se sair uma ideia mágica e alguém fizer por nós, ótimo, mas a gente tem uma agenda que está na mão do servidor público municipal, do gestor público municipal, do prefeito. Por favor, Gerson. Então, uma outra coisa que a gente tem que começar a entender é qual é a infraestrutura da sua cidade. Ontem eu estava lá em Pouso Alegre, conversando com 20 prefeitos, e a gente estava falando disso. Cidade de Gonçalves, Minas tem muita cidade, a gente não lembra o nome de todas. A minha cidade é muito pequena, tem 4.000 habitantes, e eu respondi para ele, gente, algum empresário toma a decisão de estar numa cidade por causa do número de habitantes? Vocês acham que sim? Não, não tem nada a ver. O empresário vai para lá porque ali tem uma escola do Senai, porque ali tem uma escola pública municipal de qualidade, porque ali tem uma escola estadual que forma gente boa, ou que não precisa ser na sua cidade, mas a 15 quilômetros da sua cidade tem um Senai, tem um Senac, tem um Sesc. Você combina essas coisas com antecedência. Olha, se o investidor vai para lá, gente, não falta dinheiro gratuito para qualificar trabalhador no estado de Minas Gerais. Se você negociou de atrair uma empresa e ela fala, eu lembro um monte de Marluvas que foi para Capitão Enéas, é uma fábrica de uniforme de bota de segurança, né? Uma bota mais robusta. A fábrica ia gastar 1 ano e pouquinho para ficar pronto. Em 6 meses o Senai qualificou todos os funcionários dessa Marluvas antes da fábrica estar de pé. A Mercedes em Juiz de Fora, a mesma coisa. Eu falo do Senai porque eu vivenciei e acompanhei, treinou todos os funcionários da Mercedes antes da máquina chegar dentro da fábrica e está funcionando. Os caras chegaram aí para a Alemanha e voltaram. Quando a fábrica funcionou, eles estavam lá aptos a trabalhar. Então, o que faz a diferença num lugar é qual é a infraestrutura. Você conhece a sua infraestrutura? Você conhece a sua infraestrutura de educação, de saúde, de segurança? Tem um CTI num raio de 100 km da sua cidade? Porque se a empresa for um pouco maior e for mandar um executivo para lá, ele quer saber se ele tiver um infarto, onde que ele vai ser tratado, e esse tipo de coisa. Isso começa a ordenar um pouco a agenda de reivindicação da cidade. Às vezes eu vejo a dinâmica do processo do gestor público municipal e a gente vê o quão difícil é ser gestor público municipal. Eu acho que as senhoras e os senhores aí chegaram nesse 5º mês e a eleição foi uma alegria danada, a vitória, andaram pela cidade com muito orgulho, e aí na hora que vocês entraram nas contas do município, vocês começaram esse sorriso a murchar um pouquinho, e ver que não era bem assim, que falou muito o que o outro não fazia, e agora estão se perguntando, bom, agora eu tenho que dizer o que eu vou fazer, e eu não tenho dinheiro para fazer, né? Então, a cidade ela é muito refém de uma dinâmica assim. O governo federal lançou um programa tal, o Ministério da Cidade tem um programa de combate à seca, de saneamento. Opa, vamos lá, conversa com o deputado, vamos pegar 3 milhões, 5 milhões, vamos ver o que a gente faz. Tudo bem, se o fluxo é esse, andemos no fluxo. Mas eu quero saber o seguinte, vocês têm claro qual é a agenda de reivindicação e de necessidades da sua cidade? Porque, por exemplo, tem cidades que falam, não, aqui falta uma escola do Senai. Não sei se falta, porque para atrair empresa, se você oferece a solução de capacitar, você não precisa ter um prédio que custa 2 milhões de reais ali, para atender uma empresa de 60 funcionários, depois você não vai ter aluno. Então a gente começa a descobrir o seguinte, que a cidade não tem agenda, gente. Quando eu falo agenda, sempre tem alguma agenda, mas é uma agenda completa, uma agenda robusta, uma agenda bacana, a gente perceber qual é a cidade polo que está mais perto da nossa cidade. Igual eu vejo, por exemplo, Baldim, 7 Lagoas e Funilândia. Lá em 7 Lagoas tem uma fábrica da Iveco, de equipamento de tanque de guerra, para o exército e outros veículos. Tem uma fábrica da Caterpillar, me parece, de locomotiva.
Gente, Paldinha é uma cidade satélite de Sete Lagoas. E Funilândia também. E essa referência serve para qualquer cidade, serve para Montes Claros, com Capitão Enés e outras e tal. Para toda cidade polo tem um perímetro de influência. Às vezes, Paldinha vai conseguir trazer dinheiro novo, e a gente tem que falar isso, desenvolvimento econômico é dinheiro novo. Desenvolvimento econômico não é estudo econômico, diagnóstico. Pelo amor de Deus, gente. A cidade de vocês precisa de algum diagnóstico? Já tem um monte de diagnóstico na gaveta. A cidade já pagou por um monte de diagnóstico. Mas geralmente o gestor público novo, ele chega e pensa assim, eu vou contratar um diagnóstico. Porque ele acha que nunca nos últimos 40 anos ninguém pensou em contratar um diagnóstico. E aí ele recebe do consultor os dados econômicos da cidade. Tantos por cento na agropecuária, tantos por cento na indústria, no comércio, sei. Mas e daí? Eu acho que a pergunta que vocês têm que fazer sempre, porque eu tenho certeza que não faltou cartinha de consultor aí, enchendo a mesa de vocês quando vocês ganharem a eleição, é o seguinte, que agenda que esse estudo endereça. Quando você põe a mão no estudo, vocês perguntam, o que eu tenho que fazer com isso? Se você não sabe responder e o consultor também não sabe, então não deu certo. E aí vocês têm que se perguntar, qual é a agenda e o que a gente vai fazer? E a agenda, gente, não é estudo não, a agenda não é parágrafo, a agenda é item. O que eu tenho que fazer? O que a minha cidade tem que fazer? O que falta na minha cidade? Qual é a relação com a vizinhança? Que perfil de empresa eu posso trazer para cá? Como é que a sua cidade está no ranking do IDEB? Ela está bem avaliada no ranking? Ela está mal avaliada? Na sua região ela está entre as melhores? Está entre as piores? A qualidade de ensino? Vocês sabem isso? Se não sabem, vocês têm que saber. Vocês sabem qual que é o PIB per capita da sua cidade? Obrigado. Aí alguém pode perguntar, o que eu vou fazer com esse PIB per capita? O que me interessa isso? Eu vou responder para vocês. Para vocês terem uma agenda, vocês precisam comparar o que é o T0 do tempo de hoje e aonde que eu quero chegar. Gente, fazer desenvolvimento econômico, gerar emprego novo na empresa que está instalada ou atrair uma empresa, não é uma coisa fácil de fazer não. É igual a inovação. O pessoal fala tanto de inovação, mas como se você conseguisse inventar um produto que ninguém inventou no mundo assim, em um ano, em 6 meses. Desenvolvimento econômico é difícil, é uma agenda árdua, é uma tarefa complicada, mas alguém na prefeitura tem que perseverar. Alguém tem que pegar esse boi aí, esse touro pelo chifre e ir pegando e fazendo. Porque às vezes o servidor municipal está tão calejado de ter boas ideias e não conseguir fazer, que ele também às vezes está desmotivado para ajudar nesse processo. Então eu acho que é papel do gestor público que chega, motivar a equipe, identificar lá uns 5 que sejam, que vão ajudar ele a carregar esse piano, porque uma vez alguém me disse o seguinte, que governo é igual enterro, 5 pessoas segurando o caixão, 6 pessoas chorando e uma multidão atrás que nem sabe o nome do defunto. Então gestão municipal era mais ou menos isso, tem uns 5 lá que tocam o negócio, tem uns que querem ajudar, mas também não sei se é bem assim, e o resto não está nem aí, está esperando a nova eleição. Essa é a realidade, gente. Eu não estou falando mal de ninguém, mas se tem alguém aqui para me contestar e dizer que eu estou errado, fica à vontade para falar. Torço para ver alguns municípios em que toda a gestão pública municipal está extremamente motivada, esperando a ordem do prefeito para seguir numa direção, marchando com alegria. Não acho que é bem assim. Então tem que ter um núcleo duro de quem pega para fazer. E eu vou dizer, a consultoria é útil. Naquele caso que eu dei de compreender a cadeia de valor, eu não sei fazer isso. Então vocês vão precisar de alguém que faça para vocês. É claro que vai ter que ser um consultor, mas vocês têm que saber o que vocês vão pedir para o consultor. Porque se vocês não sabem o que vão pedir, qualquer coisa que ele entregar serve, né? Então, é essa agenda das cidades que estão aqui. Eu não sei, Gustavo, quantas cidades que estão aqui, mas que a gente tem que fazer, e eu, a equipe da política pública do SEBRAE, estamos à disposição. Tem um produto, gente, para quem é da área de educação, no SEBRAE, que chama Formação Empreendedora no Ensino Fundamental. A Prefeitura de Itabira
São R$6.000 para a gente capacitar 20 professores. 32 horas, e os professores passam a ter um programa de educação empreendedora para menino de 6 anos a menino de 14 anos na escola. Itabira comprou esse produto para todas as escolas públicas municipais. Gente, o índice do IDEB de Itabira foi para cima igual um foguete. Porque não é que nós estamos ensinando o menino para abrir um negócio. É que nós estamos ensinando o menino a ter uma atitude empreendedora na vida, para estudar por si mesmo. E é muito interessante, tem um depoimento de uma professora, eu estou lembrando aqui agora, que ela falou o seguinte, ela é escola pública, ela chegou e fez o seguinte exercício com a turma. Ela pegou uma moldurazinha assim, desenhou, aqui é o seu pai, aqui é a sua mãe. E aí, os meninos colocavam, meu pai é agricultor, meu pai eu sou um cara urbano, não sei dar muito esses exemplos de área rural não, mas enfim, é a pessoa mais simples numa plantação que todo mundo da nossa origem tem gente na família que fez isso e tal. Minha mãe é doméstica, ou minha mãe cuida de casa. Ela começou a mostrar para ele o seguinte, quem é a sua família? E aí ela bota uma terceira caixinha aqui, sem nenhum demérito a baixa qualificação do pai e da mãe, pergunta, e você, o que quer ser? E aí esse jovem começa a pensar, e começa a ver que ele pode sonhar, e começa a ter a vontade de ser alguma coisa, e esse exercício vai criando motivação, vai criando sonho, e a escola entra no papel de motivar, que é o sonho de todos nós que somos pais e mães, do nosso filho, da nossa filha, dar um passo além do que a gente conquistou. Então, saber o IDEB, saber o que é PIB per capita, saber como é que a gente pode melhorar, quais são os indicadores, por exemplo, para receber o prêmio Sebrae do Prefeito Empreendedor, está aqui no site do Sebrae, está isso disponível, mas a Nair, da Unidade de Política Pública, está aqui, a Associação Mineira de Município, Gustavo, eles também têm acesso a essa publicação, domina com maestria, quais são os conjuntos de itens que o meu município tem que ter para poder se candidatar a receber esse prêmio do Prefeito Empreendedor. Vamos lá. Espera aí, vamos parar um pouquinho. Volta. Pode voltar, essa imagem é boa, a da frente, Jefferson. Aqui, gente, é o tal do retendo e expandindo os negócios existentes para a gente parar com essa conversa que é só a empresa de fora que é boa e que as nossas não servem. Lá nos Estados Unidos eles têm um negócio que chama Economic Gardening, que é mais ou menos jardinagem econômica no português, que vale muito mais se adubar uma planta ou uma empresa que já está lá, perguntar para ela como é que ela pode crescer e ajudar com coisas pequenas, do que você trazer uma muda nova, esperar muito mais tempo para crescer, sujeito às intempéries, porque essa planta aqui já enraizou. Vou fazer uma pausazinha muito rápida, perguntar se alguém tem alguma colocação, não precisa ser pergunta, mas se tiver pergunta, pode fazer também. Eu faço no meio do caminho, o pessoal fica com um pouco de vergonha, vendo se pergunta, se não pergunta. No final eu faço de novo. Eu queria interagir com vocês com perguntas claras e objetivas, dúvidas reais, não tem tamanho de dúvida, se ela é pequena ou grande, não interessa. Para a gente poder fazer dessa reunião uma reunião útil, porque eu, como vocês, estamos cansados de nos reunirem em eventos onde você ouve, no final você sai e não sabe exatamente o que você vai fazer. Vamos lá. Já falei disso aí e já fiz essas considerações também. Envolver a comunidade empresarial, que é aquela coisa de conhecer a identidade empresarial. A questão das compras, gente, o Sebrae tem a obrigação legal de gastar o dinheiro dele, do orçamento dele, para orientar cada cidade em como usar o orçamento público municipal em favor das pequenas e microempresas. Nós estamos aqui para isso, tem gente na nossa equipe aqui hoje, o Jefferson, o Cássio, a Nair, a lei federal permite que quando a licitação da cidade é até R$80 mil, vocês podem legalmente, sem nenhum problema com o Ministério Público, fazer com que ela seja exclusivamente destinada à micro e pequena empresa.
da sua cidade, numa série de coisas, seja uma pequena consultora, material escolar, vocês podem destinar, quando a licitação for até R$80 mil, para micro e pequena empresa. E tem outras coisas que vocês podem fazer. Eu não quero aqui entrar nesse detalhe, mas isso é algo que tem a ver com fortalecer as empresas locais. E nós, SEBRAE, estamos à disposição de vocês. Outra coisa é a questão da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa do município. Se o seu município não aprovou na Câmara de Vereadores, por iniciativa do Poder Executivo Municipal, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, vocês estão fora do que podem fazer. Isso é urgente. Quem não fez tem que fazer. E o SEBRAE tem a obrigação de ajudar vocês a fazer isso. Porque, repito, é nossa obrigação legal. Então, aprovar a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Segundo, implementar. Não basta a lei ter sido criada por iniciativa do prefeito e aprovada pela Câmara, e depois fica parada lá na Secretaria e ninguém usa das licitações para dirigir da micro e pequena empresa. Como implementar a Lei Geral? O SEBRAE tem obrigação, é minha obrigação, é nossa obrigação orientar vocês como fazer isso. A Associação Mineira de Município também está aí à disposição. Passa para frente. Conhecendo o território. É muito comum quando a gente vai na cidade um pouco maior, que tem aeroporto, não sei se vocês já repararam, como é que os bairros cercam o aeroporto assim? E aí vocês já pararam para pensar que aquele aeroporto nunca mais vai crescer? Porque tem um monte de gente em volta? Mas a cidade vai crescer. E daqui a 20 anos aquele aeroporto vai ficar pequeno. Aliás, gente, toda cidade polo vai passar pelos problemas de favelização, de precarização da moradia, de desorganização, de invasão. Eu tenho certeza que na maioria das cidades aqui já tem muita invasão. E aí a questão do plano diretor. O plano diretor é um assunto que a gente deixa meio de lado, mas ele ajuda a esclarecer esse caminho. Aonde que vai ser o setor de moradia popular? Aonde que vai ser o setor de moradia de classe média? Não é para separar não, gente, mas tem já um padrão aí de planejamento urbano que deixa claro essa questão do uso misto, aonde que eu baixa renda, aonde que eu média renda, aonde que eu vou autorizar o condomínio de luxo, que é uma febre também que está aparecendo na cidade agora. O cara chega no fazendeiro, a terra vale R$2 o metro, ele fala assim, faz um acordo comigo, eu faço um condomínio aqui, passa a valer 12, eu te dou 6. O cara faz, constrói um condomínio lá no fim do mundo, obriga a prefeitura a levar a luz, a levar a água, só que você gasta muito mais dinheiro porque autorizou um negócio no lugar errado. Lamento, alguém vai perder dinheiro, mas por outro lado, a prefeitura vai economizar dinheiro. E aí, eu pergunto para vocês, a cada uma das cidades aqui, vocês sabem qual é a área disponível que a sua cidade tem para oferecer para uma empresa que quer ir para a sua cidade? Vocês sabem? Vocês sabem onde que vocês têm 20 mil metros quadrados disponível? É disponível mesmo, não pode chegar lá, não, mas tem uma disputazinha judicial aqui, o empresário corre e nunca mais volta para a sua cidade. Onde que eu tenho 200 mil metros quadrados? E aí eu vou dizer para vocês, eu tenho uma ali do lado do bairro Ipiranga, que mora um tanto de gente. Não pode, gente. Porque eu não vou botar uma indústria com chaminé do lado de um bairro de pessoas. Então, aonde que é o vetor da indústria? E aí, tem uma outra coisa, um erro muito comum das prefeituras também. Eu tenho um terreno ali no centro da cidade, eu vou arranjar dinheiro no estado, eu vou fazer uma escola pública. Que eu dou o terreno, eles constroem a escola e pagam o professor. Só que vocês já pararam para se perguntar se ali é que tem necessidade de aluno, que se fizer a escola naquele terreno da cidade, o pessoal dos bairros mais longe, gente mais pobre, mais simples, vai gastar 1 hora para chegar naquela escola. Não é mais fácil eu fazer uma permuta daquele terreno que a prefeitura tem para uma área 5 vezes maior, para o menino poder ir a pé e voltar para a escola? Então isso tudo é conhecer o território. As cidades não conhecem o território, é um negócio completamente a esmos. Tem um terreno ali, vou fazer indústria, tem um terreno aqui, vou fazer escola. Para onde e como a sua cidade deve crescer? Na educação, na moradia, no comércio, na indústria. Então, isso o plano diretor determina. De modo geral, o plano diretor de cidade, gente, é porque a lei mandou fazer aí para trás, é recorta e cola do negócio que ninguém sabe para onde que foi, para onde que veio. Tem que ser uma coisa séria.
Pegar um mapa aéreo da sua cidade e começar a refletir em cima disso. Pode passar. Com a participação da sociedade. Com a participação da sociedade. Com todos os custos de tempo que essa participação da sociedade gera. Mas, ao mesmo tempo, você não pode deixar grupelho começar a atrapalhar o desenvolvimento da cidade. Porque tem uns certos donos da verdade, uns xiitas, de sempre, geralmente de sempre, nas cidades, que começam a falar um monte de coisa que não pode, sem saber para onde. Porque é o seguinte, gente, a cidade de vocês tem um tamanho. A única certeza que a gente tem é que a sua cidade não vai crescer de tamanho no sentido da fronteira dela. O que vai acontecer é, se vocês não organizarem, ela vai crescer desordenadamente. Vai custar mais caro para o município, vocês não são competitivos para trazer empresa, vira uma bagunça danada. Agora, se vocês organizarem, vocês estão diminuindo a chance de ser uma cidade menos competitiva. E aí a gente pode trazer vários exemplos do Brasil, de cidade bacana que fez plano diretor. Plano diretor não é no papel não, gente. Tem que tirar uma foto aérea da cidade, tem que tirar uma foto aérea do bairro, tem que escrever lá, aqui mora 3.000 pessoas, aqui mora 4.000, o fluxo da via é esse, essa é a agenda de infraestrutura, é isso que eu sou parceiro do governo do estado, então eu vou arrancar dinheiro para fazer 6 quilômetros de uma avenida nova aqui na cidade, porque isso vai dar uma agilidade, vai levar para a nova área de expansão. São vocês que têm que saber isso, essa agenda é de vocês, essa agenda não é de outra pessoa, porque se essa agenda for de outra pessoa, vocês vão ser uma cidade menos competitiva. Então, para concluir, compreender o contexto regional, atrair o novo investidor, valorizar quem já está lá, saber para onde a sua cidade vai crescer, construir essa agenda estratégica. Eu tenho uma certa preguiça desses nomes assim, estratégico, essas coisas muito assim, porque eu prefiro assim, tirar a palavra estratégica daqui, construindo a agenda. E depois que vocês estiverem firmes nessa agenda, é uma agenda de 10 anos para a cidade, gente. Quem fez essa agenda vai ganhar crédito político de ter construído, ainda que não consiga fazer do seu mandato. E não deixar a eleição atrapalhar o crescimento, gente. Vamos ser realistas. Todo mundo aqui conhece uma pessoa de bem que foi oposição vigadal, porque no interior é um negócio, vira família, é um negócio de maluco, a briga, né? A disputa eleitoral. Mas todos nós conhecemos uma pessoa do outro lado que é um tremendo do parceiro para fazer a cidade crescer. É uma pessoa de bem. Só que a eleição, ela atrapalha o crescimento, porque ela divide a cidade. Você vira inimigo de quem nunca fez questão de ser seu inimigo, e a recíproca também é verdadeira. E eu não tenho remédio para isso aqui não, mas eu sei que isso aqui é uma chaga, é uma patologia, é um problema que atrapalha a comunidade de perseverar. Porque aí eu volto no início. Vocês acham que a Coreia do Sul, o povo ficou nessa brigalhada toda para saber para onde que ia, para conseguir passar em 5 vezes o PIB do Peru e ser uma nação fortíssima numa indústria de tecnologia? Você acha que Israel ficou parando lá para brigar entre eles? Brigam entre eles lá do jeito deles, mas eles têm agenda. Cidade empreendedora, cidade competitiva é a cidade que tem agenda. Acho que acabou. E aí, Jefferson? Muito obrigado, pessoal. Estou às ordens aí se alguém quiser fazer alguma consideração. Boa tarde a todos, parabéns pela palestra. Meu nome é Ricardo Pinheiro, sou secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade de Monte Carmelo, cidade com 50 mil habitantes. E é a primeira vez também que eu milito no poder público, sempre trabalhei privado. E como você falou aí, que atrapalha uma cidade, os contrários que perderam a eleição, eu acho que muito mais do que isso aí, é uma questão de educação, que é uma questão do legislativo. É o gestor municipal em bater junto ao legislativo, com as vaidades dos vereadores. Eu não sei se você poderia falar alguma coisa a respeito disso, essa relação entre o gestor municipal e o legislativo. Falta de confiança e excesso de vaidade. Eu só vou falar disso se eu fosse doido, né? Ver se eu vou entrar nessa briga aí de cada cidade. Não é? Eu não tenho nada a declarar sobre isso não. Cada cidade que resolve os seus problemas. A culpa é do prefeito?
A culpa é do vereador? A culpa é do presidente da Câmara? É o deputado estadual? É o deputado federal? Agora nós vamos... Existe um problema, e ele é sério. Mas se a gente parar para perder tempo nisso, nós não vamos fazer a agenda. Então vamos fazer a agenda e depois a gente vê quem vai e quem não vai. Eu acho que a maestria do jogo está em você trazer para o seu lado e deixar ser dono da sua ideia aquele que te combate. Agora, para mim é fácil falar, fazer é muito mais difícil, né? Então tá todo mundo com clareza de qual que é a agenda. Fala daí que se eu for levar o microfone vai demorar. Regionais, PDR, principalmente na área de saúde e educação, não seria legal as cidades menores pensarem numa parceria com os próprios municípios para poder fomentar, usando esse contexto regional? Ontem lá em Pouso Alegre, vou dar um exemplo análogo. Pouso Alegre não tem área disponível mais para a indústria. Não tem. Um metro quadrado que era R$3, passou para 40, para 60. Acabou na pública, uma especulação maluca. Aí estava lá o prefeito de Gonçalves, o de Andrelândia, enfim, umas 3 cidades lá, claro, mas eu tô, não é Andrelândia não, eram 3 cidades próximas de Pouso Alegre, e falaram com o secretário municipal de desenvolvimento econômico, mas eu tenho área disponível aqui, né? Teve uma cidade vizinha de Extrema, que ela estava montando galpão de depósito para alugar para as indústrias de Extrema. Então, as parcerias, elas são inúmeras. Outro dia teve um prefeito na cidade, tem um ano isso, ele falou assim, eu perdi um investimento de 50 milhões daquela rede Walmart, porque eu não tinha área disponível. E eu perguntei para ele assim, mas você perguntou, verificou na iniciativa privada se tinha? Porque é isso que vocês têm que entender, gente. Se eu sou dono de uma fazenda mais distante, e o sujeito chega para mim e fala que vai botar 4 km de asfalto até minha fazenda, eu dou metade dessa área para ele, porque a outra metade que sobrar vai multiplicar por 10. E esse é o jogo que vocês têm que praticar. Ele falou, não olhei se tinha privado. Eu falei, pois é, agora você olhou se alguma cidade vizinha aqui tinha? Porque é claro que tem um reflexo econômico da presença do investimento desse porte na cidade vizinha, mas as cidades não conversam entre si, né? E aí eu acho que essa agenda também é uma agenda que vocês têm que avançar. Vamos encerrar então? Todo mundo pronto para fazer a sua agenda? Sim? Sim. Gustavo já foi embora, não sei se você está aí para... Pessoal, obrigado, eu vou ficar aqui mais um pouquinho às ordens de quem quiser conversar. Agradecer o Fábio Veras pela aula, essa palestra provocativa no sentido das pessoas levarem em si o reflexo. A palestra continua agora com a Lei 123, que vai ser proferida aqui pelo Jefferson, e ela é muito importante e ela é um instrumento de tudo isso que foi colocado, né? A questão é a seguinte, como que nós podemos realmente iniciar o desenvolvimento econômico, e isso existe, vai ser falado aqui pelo Jefferson, e gostaria de deixar um recado. Eu fico surpresa de alguns departamentos que já as prefeituras estão colocando o departamento de desenvolvimento econômico. Eu sou da AMM, da área de desenvolvimento econômico. Se possível, vocês podem passar lá no espaço AMM para pegar uma cartilha. Nós temos uma cartilha de desenvolvimento econômico, ela vai ser entregue gratuitamente, vai ser um prazer de distribuir a todos vocês. E também estamos à disposição no site e pelo telefone da MM 21 25 2400. Lembrando também que nós criamos o espaço ODM, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que está sendo feito ali no espaço AMM, e que é a municipalização da ODM. Existe há 12 anos, mas é muito importante que vocês levem essa mensagem para o município de vocês. E deixo à disposição para que a gente possa trocar ideia. Realmente, o desenvolvimento econômico não é um processo
realmente tem que perseverar, tem que trabalhar, tem que ter suor, as ideias são válidas e a articulação junto com o seu prefeito, vamos fazer, é fundamental para que isso aconteça. Eu passo agora a palavra para o Jefferson. A apresentação eu vou passar para a EMM, vai estar disponibilizada para os senhores. Fábio colocou o aspecto de uma agenda. Bom, essa agenda ela é essencial se nós pensamos em desenvolvimento. Ela tem vários pontos. Na construção dessa agenda, eu vou abordar um dos pontos que podem ser uma base nossa de raciocínio. Primeira coisa que é clara e que foi dito, melhoria do ambiente. E nós temos aqui embaixo, nós. Quando eu pergunto onde você mora, você fala uma rua, um número, um bairro, uma cidade. Ninguém começa dizendo, moro no Brasil, moro em Minas Gerais, moro na cidade tal. E na rua tal. É sempre o quê? Bem localizado. Esse é um ponto de referência que nós temos. No entanto, quando você raciocina as empresas, poder público, população, você tem alguma coisa no meio que faça essa interface. Vocês repararam o que tem acontecido nos últimos 10 anos? Quem aqui estudou numa cidade diferente onde nasceu? Levanta o braço. Praticamente todo mundo. Quem bancou os estudos? Vocês? Poucos. Os restantes foram o quê? Os pais. Bom, para bancar esse estudo, o dinheiro saiu da onde? Da cidadezinha, do que plantava na fazenda. Ou seja, a cidade transferia dinheiro para sustentar as pessoas em outro lugar. Quantos retornaram à cidade? Poucos. Repararam? Ou seja, houve um investimento e parte não aconteceu o retorno. Vocês repararam agora o número de faculdades nesses últimos 10 anos que tem se expandido em Minas Gerais? Praticamente várias cidades têm uma faculdade, têm uma universidade. Quantos programas vocês estão vendo de energia elétrica? Luz para todos, luz disso, luz daquilo, levando energia ao campo. Tem um programa do governo de pelo menos uma telefonia em cada cidade. Internet. Eu não conheço nenhuma cidade no interior de Minas que não tenha algum provedor de internet, por menor que seja. Então, o que nós temos aí? Um conjunto de soluções visando manter as pessoas nas suas cidades. Esta é uma estratégia, é uma agenda de governo, não, é uma agenda de Estado. É aquilo que o Fábio deixou claro. Se eu estou pensando no meu mandato, eu não estou pensando no futuro. O meu futuro tem limite. E quando nós estamos pensando numa agenda de município, ela transcende o mandato. É uma agenda maior. Nesse sentido, o que se busca com isso tudo? Desenvolvimento territorial. E aqui eu estou falando basicamente o quê? De uma cidade ou de alguma cidade do entorno, como foi bem colocado. Para que vocês analisarem melhor, eu vou passar um filmezinho que demora 6 minutos. Mas em cima do filme vocês vão entender o que nós falamos de compras públicas e por que das compras públicas. Por gentileza. Olha lá a dona Tereza, mulher valente. Ela trabalha na roça e dá um duro danado para alimentar os 3 filhos e mantê-los na escola. Tranquilo. Bom dia, seu Antônio. Bom dia, dona Tereza. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus. E a senhora, como está? Vim fazer umas comprinhas hoje. Fique à vontade aí. Daqui a pouquinho vou ajudá-la. Obrigada. Mas as coisas estão melhorando. Ela agora está podendo comprar produtos que nunca imaginou que um dia fosse comprar. O seu Antônio, dono do mercado, está animado. O volume de vendas da sua loja aumentou.
Esse queijo vai reforçar a merenda dos filhos da Dona Tereza. Só que ela escolheu um produto que vem de fora. Ele é fabricado em outro estado. É um dinheiro que vai embora, não fica no município e não ajuda a economia local. E se a Dona Tereza escolhesse outro queijo, que é produzido por gente da cidade dela? Vamos ver o que aconteceria? Ora, o seu Antônio encomendaria mais queijos para o Zé do Leite, que toca o negócio com a família e está querendo aumentar a produção. Vamos seguir essa nota de R$50 que o Zé do Leite ganhou com a venda dos queijos? A nota nem esquentou no seu bolso. Zé do Leite comprou uniformes novos para a sua família usar na produção dos queijos. Tchau, seu Zé. E foi assim que a Juliana Oliveira, que sonha em ter uma confecção, pôde encomendar um cabideiro e uma prateleira para expor as roupas que ela costura. Já o Vicente Marceneiro, esse tá tão animado com o aumento das vendas que até empregou o Pedro como seu assistente. Pedro pediu um adiantamento de salário para poder pagar umas continhas. Olha só a nota de R$50 onde foi parar. Lá na mochila do Pedro. Pedro aproveitou para pagar uma parcela do IPTU da sua casa, R$23. Com o dinheiro do IPTU pago pelo povo, a prefeitura vai agora poder construir uma biblioteca na escola onde a filha do Pedro estuda. Mas e o troco? O que o Pedro fez com os R$27 que sobraram? Ora, Pedro foi na venda do seu Antônio e comprou farinha, açúcar, feijão e frutas. Se a Dona Tereza comprar o queijo feito na cidade, o Zé do Leite vai receber mais pedidos do seu Antônio. E com o dinheiro da venda dos queijos, ele vai poder comprar uniformes da Juliana Oliveira, que vai fazer encomendas para o Vicente, que vai empregar o Pedro. Só assim o Pedro vai conseguir pagar o IPTU, que vai ajudar a construir a biblioteca na escola. E com o troco dos R$50, o Pedro ainda vai poder comprar alimentos para a sua família na venda do seu Antônio, que um dia vai escutar essa história e vai se perguntar: e não é que todo mundo saiu ganhando? Ao escolher um produto da região, a Dona Tereza ativou a economia local, estimulou a produção e gerou novos empregos. A prefeitura passou a arrecadar mais e assim pode fazer mais benfeitorias na cidade. O seu Antônio está sentindo que as coisas estão mudando. Ele é um homem calejado, já viu de tudo nessa vida. Já viu seca, já viu fome, mas é a primeira vez que ele vê a gente da sua terra prosperar. Valorize as pequenas empresas da sua região. A economia local cresce e o progresso aparece. Na nossa cidade, podemos denominar como empresa de grande porte, que em toda a cidade tem prefeitura. Na grande maioria das cidades, é a maior empresa da cidade, é a que mais emprega, é a que mais corre dinheiro. Então, o que fazer
para dar força aos pequenos negócios. E quando a gente fala de pequenos negócios, a gente precisa ter um número na cabeça. Por exemplo, no Brasil, esses CNPJs, ou seja, as empresas, 99% delas são pequenos negócios. Quando a gente fala em força de trabalho, nós sabemos que os empregos formais, mais da metade estão nessas empresas. Quando eu falo de o tal do produto interno bruto, 25% são dessas pequenas empresas. Quando eu falo de novas vagas geradas de trabalho, aquilo que o Fábio bem colocou, ou seja, os pequenos negócios é que absorvem aqueles que estão formando, os que estão entrando no mercado. Então, são números expressivos, ou seja, nossas cidades são feitas de pequenos negócios com uma grande empresa chamada prefeitura. E quando eu for para Minas Gerais, não é diferente. Ou seja, eu tenho praticamente 600 mil pequenas empresas formais em Minas Gerais. 99% são pequenos negócios, 43% da massa de trabalho, ou seja, não somos diferentes do Brasil. Agora, o que fala a nossa Constituição Federal e a Constituição Mineira? Que essas pequenas empresas precisam ter um tratamento diferenciado para poder sobreviver. Eu tenho que tratar os desiguais de forma desigual. Será que o nosso município está tratando as pequenas empresas de forma diferenciada ou todo mundo é igual perante a lei? Qual que é a nossa atitude? Quando o nosso vereador está legislando, ele coloca muitas vezes, as empresas deverão. Quando eu falo as empresas deverão, todas. Do bar do seu Joaquim da esquina, se eu tiver uma montadora feita a Fiat na minha cidade, todas terão a mesma obrigação. Será que isso está certo? Será que isso ajuda a sobrevivência do pequeno negócio? Com certeza não. E a nossa Constituição fala nesse tratamento diferenciado em vários artigos, e a Constituição Mineira traz a mesma forma de falar. Bom, falar de doutrina, por que o Estado tem que ajudar, vocês bem conhecem disso. Justifica isso aqui, dá amparo a uma série de coisas que nós temos que fazer na nossa legislação. Pergunta que o Fábio fez: vocês regulamentaram, implantaram a lei geral da micro e pequena empresa do seu município? Minas Gerais, menos da metade dos fizeram a regulamentação da lei. Metade ainda está por fazer. 100 municípios tiraram a lei do papel. Eu tenho mais de 700, quase 700 municípios para tirar a lei do papel. Olha o tamanho do trabalho que nós temos que fazer. Mais do que isso, olha o quanto vocês, no município de vocês, têm obrigações a cumprir que ainda não foram cumpridas, e nós estamos dispostos o quê? A auxiliá-los a cumprir essa obrigação. Mas vamos ver as manchetes. Melhoria dos pequenos negócios. Qual foi a notícia de ontem? Criar a Secretaria da Micro e Pequena Empresa. Olha como é que a micro e pequena empresa está na agenda do governo. Por quê? É aquilo que eu falei. Emprego, distribuição de renda. Em toda pequena cidade você tem pequenos negócios. Esse é um ponto que é crucial. Está na agenda do que precisa ser feito. Mas o Fábio colocou o que é desenvolvimento econômico. Nós temos o PIB, crescimento, nós temos qualidade de vida. Por que nós trabalhamos? Por que nós temos empresa? É por ter a empresa ou objetivamos lá na frente ter uma qualidade de vida, vivermos bem? Não é esse o nosso objetivo? Ou seja, por que nós estudamos? Para melhorar a qualidade de vida, melhorar a nossa renda, para chegarmos aqui no final da qualidade de vida. E isso tudo circula como? Pensando em Minas Gerais, tornar Minas Gerais o melhor estado para se viver. Criar então o quê? Uma agenda, um plano mineiro de desenvolvimento integrado. O município de vocês talvez tenha que caminhar na mesma direção. Quando a gente fala em compras públicas, a gente tem a 866 e aqui nós temos o pessoal da Procuradoria dos Municípios como parâmetro.
Essa 866 é de 93. Passados 17, 30 anos, será que não precisava ter alguma modificação, um novo olhar para a legislação? Foi o que aconteceu com a redação dada pela Lei 12.349. Acrescentamos o quê? Promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Ou seja, não é só comprar com preço baixo. Eu tenho que comprar com um objetivo, não a compra em si. O que eu posso fazer com aquele dinheiro que a prefeitura arrecada em prol do próprio município? É o que o filme fala. Se eu, enquanto pessoa física, dou preferência à compra local, eu circulo o dinheiro localmente. Se eu, enquanto ente público, dou preferência à compra na empresa local, eu faço o dinheiro do meu município circular internamente, vou gerar emprego localmente. Aí, para vocês terem uma ideia, e aqui tem uma boa comparação, em 2004, eu tinha aproximadamente 254 bilhões de compras entre os municípios, Estado, União e as estatais. Esse número hoje está na ordem de 400 bilhões ano. Senhores, normalmente, as nossas prefeituras, o nosso Estado, compra as mesmas coisas. Nós estamos falando de material de limpeza, merenda escolar, material de escritório, material de construção. Não é isso o nosso dia a dia de compra? Por que não tentar gastar esse dinheiro dentro do próprio município? Eu estou falando de muito dinheiro. Círculo virtuoso da compra. Olha que interessante. Nós temos o gestor público, e essa é a decisão do prefeito. O Estado ou o município compra da micro e pequena empresa. A micro e pequena empresa aumenta a receita. Consequentemente, essa micro e pequena empresa contrata. É onde que a gente fala que é mais fácil eu manter o emprego ou criar novos empregos nas empresas existentes do que captar uma nova empresa. Por outro lado, eu gero emprego e distribuo renda, o Estado arrecada mais ou o município arrecada mais. Se eu tenho mais dinheiro, eu faço novos investimentos e o ciclo se completa. Ou seja, é um crescimento induzido. Eu induzo o crescimento do município com o dinheiro do próprio município. Bom, não precisamos dizer os tipos de compras e modelos que existem. Pregão presencial, registro de preço, compras sustentáveis. E aqui é a grande modificação. Abre um espaço, um tipo diferente de aquisição através da Lei Complementar 123. Essa é uma diferença. É um modelo ou um modo diferenciado de eu facilitar o negócio local comprando as pequenas empresas do meu município. Pode? Pode. Essa é a grande diferença. Não tem nada a ver com a Lei 8666. Criou-se o quê? Um modelo diferenciado de compra local. Agora, para que isso possa acontecer, existem algumas regras que precisam ser cumpridas. Por que isso foi possível? Porque na nossa Constituição falava que eu tinha que dar um tratamento diferenciado para os pequenos negócios. Tratar os desiguais de forma desigual. E a tal da lei geral é que faz essa possibilidade acontecer. Primeiro, o tratamento diferenciado em relação às compras. O que o legislador pensou? Eu vou criar 3 possibilidades. Primeiro, toda pequena empresa está em dia com sua documentação? Não. Pequena empresa com a documentação vencida pode participar de uma licitação? Pode ou não? Pode. Ou seja, ela pode participar da licitação. Tem que apresentar a documentação vencida. Por quê? Participar é diferente de contratar. Para ela contratar, para poder vender, a documentação tem que estar em dia. Então essa foi a primeira modificação que a Lei Complementar trouxe. Eu tenho o direito de participar. Eu não posso
contratar se minhas certidões não estiverem todas em dia. Esse é um ponto importante. Bom, e aqui fica claro que você participa, ganhou, é dado um prazo para que você apresente a documentação em dia. Não apresentou, perdeu o tempo, vai para o segundo colocado. Ok? É isso que a lei, o número de dias aqui, cada município regulamenta o seu. O governo federal regulamentou para ele 2 dias. Tem município que regulamenta 2, 4, 5 dias, é um número razoável. Por que a gente fala isso? Imagina que o cara está com um imposto atrasado. Se ele vai no banco e faz o pagamento, vai gastar 2 ou 3 dias para ainda cair na conta do município. Já se passaram os 2 dias que você daria, você não consegue fornecer nenhum CND por causa do trâmite burocrático do pagamento. Criou a figura do chamado impacto ficto, que vocês bem conhecem. Na realidade, o que a gente quer dizer com isso? Se você é uma grande empresa e tem uma pequena empresa concorrendo, como foi uma modalidade, a gente não descarta logo a pequena empresa da licitação ou da possibilidade de ganhar. A gente dá uma segunda chance. Por quê? Para preservar a pequena. Então, um exemplo rápido seria esse aqui, ó. Uma concorrência onde eu tenho 2 grandes empresas e 2 pequenas empresas. Vamos fazer só o exemplo da concorrência com 10%. O que aconteceria? Essa distância do preço da primeira está menos de 10% da grande empresa. O que o pregoeiro faz? Para o leilão e dá um tempo para que essa primeira empresa possa fazer um novo preço. Não quer dizer que a pequena empresa vai vender pelo preço de 210. Eu já peguei muitos casos em que muitas vezes o secretário de Finanças do município era contra a licitação, que dizia que ia comprar mais caro. Não. Só abre espaço para que o último lance seja da pequena. Então ela vai dar um preço de R$ 199,99, menor que o 200, ganhou. Perceberam? Ou seja, não é comprar mais caro, é dar uma chance para que a pequena empresa possa vender. Bom, em função disso, tem uma série de cartilhas, uma série de materiais. Mas algumas dicas que eu considero importantes. E vou passar rapidamente para vocês poderem entender. Coisas que facilitam o procedimento de compra que o município pode adotar para que a pequena empresa tenha mais possibilidade de ganhar uma licitação, de poder vender para o governo. Primeira, no caso dela, são os lotes. Se eu coloco um lote de 10 mil uniformes, qual a possibilidade de uma pequena empresa ganhar? Pequena. Mas se eu coloco um lote de 2 mil uniformes, tamanho pequeno, 3 mil uniformes, tamanho médio, 4 mil uniformes, tamanho grande, tem chance da pequena empresa ganhar algum dos lotes? Tem. Então, possibilidade de lotes menores. Um outro aspecto. Vamos imaginar entregas com prazos menores. No seu grupo escolar, você vai fazer uma merenda. Você quer fornecer suco de laranja natural. Entrega diária. Qual que é a chance de uma grande empresa ganhar essa concorrência para entregar diariamente no grupo escolar suco de laranja? Pequena. Agora, uma empresa local, pode. Então, dentro da legalidade, dentro do meu edital, eu posso colocar coisas que facilitem a entrega local. Uma outra dica, fornecedores locais. Ou seja, será que eu... O que fala a lei? Se eu tiver pelo menos 3 fornecedores locais ou regionais, eu posso fazer uma licitação de até R$80 mil, convidando-os. Olha a facilidade. Se são só pequenas empresas fornecendo, qual é a chance da pequena empresa local ganhar a licitação? 100%. Ora, o dinheiro funcionando localmente. Ou seja, prestigiar, e se for o caso, até formar este fornecedor. Não tem ninguém localmente. E eu sei que eu compro aquele produto, e sei que tem outros comerciantes, outras indústrias locais que também consomem aquele produto. Por que não
trazer uma empresa de fora para poder se registrar no meu município e dali eu poder fazer as minhas compras na mão dela. É uma possibilidade? É. Por que eu tenho que continuar comprando de fora se eu tenho um mercado local? Essa é uma outra dica. A outra é registro de preço local. Se você definir um preço local, já está facilitada a sua compra. A pessoa se encaixa e eu tenho a pessoa que me entrega naquele preço, resolveu o meu problema. Outra coisa, pegar carona em outros registros. A Conab tem alguns preços que muitas vezes são interessantes para o comércio local. O preço está definido, é carona no preço de outros fornecedores. Outra coisa, divulgação intensiva. Nós temos algumas pesquisas do Sebrae que mostram que o empresário não sabe como vender para o governo. Ele ainda tem aquela imagem lá de trás. O governo é enrolado, o governo paga mal, o governo atrasa. Por causa disso, ele quer colocar o preço lá nas alturas, porque se um dia receber, vai ter um lucro. Gente, isso mudou. Com a lei de responsabilidade fiscal, o mundo é outro. Eu, para mim comprar alguma coisa, eu não tenho que ter o dinheiro no caixa para fazer o empenho. Se você está atrasando o pagamento, você tem que justificar por que você está atrasando. Você tem o dinheiro em caixa e não está pagando. Então, o mundo mudou. E a maioria do nosso pequeno empresário ainda não percebeu essa mudança. Precisamos ajudar. Dica 7. Quantos portais de compras existem? Gratuitos. E a prefeitura pode e deve utilizar desses portais de compra. Outra, evitar certificações excessivas. Muitas vezes, na ânsia de você querer determinados tipos de produto, você exige que tenha uma certificação ISO, não sei o quê. Será que para aquele produto é necessário? Se não for essencial, para que eu vou fazer esse tipo de especificação? Eu estou eliminando o quê? Muitas vezes fornecedores locais que não têm aquele tipo de certificação. Outra dica, evitar a definição de marcas. Ah, eu quero um produto da marca Sony modelo tal. Está carimbado, vai ser só um revendedor Sony. Perceberam? Muitas vezes você vai ter necessidade que é algo muito específico. Tudo bem, mas também esse que é tão específico não é o universo da minha pequena empresa. Dica 10. Verificar safras para as minhas locais. Muitas vezes a gente não lembra que eu tenho uma produção local de manga, ou tenho uma produção local de milho, e estou colocando uma compra excessiva num determinado período, que eu não tenho aquela produção no meu município ou na minha região. Está me obrigando a comprar de outro local. Olha o dinheiro batendo asa e indo gerar emprego em outro local. Dica 11. Prestigiar os atores locais. Gente, a gente não leva muitas vezes em consideração uma Câmara de Engenheiros Logísticos, um sindicato, uma associação comercial que pode nos ajudar, enquanto gestor público, a convencer o empresariado local que o mundo mudou. Ou pode ajudar a divulgar as compras que a prefeitura está fazendo junto aos seus associados. Ela pode ser nossa parceira nesse sentido. 12. Compras locais ser uma vontade de vocês, gestores públicos. Por que eu quero comprar? Porque isso faz parte da minha agenda. Eu sei que eu comprando, eu vou fazer com que o dinheiro do município circule dentro do município. Tem que estar internalizado em vocês essa vontade. À medida que isso está internalizado, a gente começa a quebrar as quinas, faz com que as pedras se encaixem melhor. Outra coisa, não tenho fornecedor, vou capacitar. Meus lojistas, minhas empresas locais não sabem como vender, vou capacitá-los. Eu, enquanto comprador público, não sei comprar de pequeno negócio, vou capacitar. E isso aí, o Sebrae entra de cabeça. Nós temos cursos para isso, cursos gratuitos. Nós podemos ajudar aos fornecedores locais a entender como vender e aos compradores locais a entender como comprar, mas mais do que como comprar, o porquê que se quer com aquela compra. Essa talvez seja a parte mais difícil. Não é comprar por comprar, é ter uma agenda onde você
vai comprar e saber o porquê comprar. Entidades empresariais como parceiras, isso eu já falei com os senhores. Material de divulgação. Senhores, não poupem esforços em divulgar. Cartilhas. Agora, não adianta fazer uma cartilha colocando isso e aquilo, se dentro da sua prefeitura você não pratica. Se o seu processo é complicado, se você não prestigia a empresa local, se você não tem a empresa local como fornecedora. Então, na realidade, a cartilha, ela é o final do que se quer fazer. 16. Pagar em dia. Senhores, é o mínimo que se quer. Nós conhecemos algumas experiências de alguns municípios que na sua legislação estão dando prioridade de pagamento aos pequenos negócios, inclusive com compras à vista, até 3 ou 4 salários mínimos, como forma de quê? Facilitar o capital de giro, para as empresas poderem sobreviver. E aqui nós temos alguns casos de sucesso. Capitão Enéas foi vencedor de 2 prêmios. Um deles foi de compras governamentais. Ou seja, o município está fazendo todo o esforço para já ter 70% do que compra dentro do próprio município. Só o que não dá para comprar localmente vem de fora. Catas altas também é outro caso. Subcontratação. Muitas vezes você vai ter necessidade de comprar de uma grande empresa. Uma obra pública, por exemplo, no município. Por que não colocar, e aí a lei permite, que você coloque a necessidade que a grande empresa subcontrate empresas locais. Mas é tudo? Não. Muitas vezes ela precisa de alimentação, vai subcontratar uma empresa local. Precisa de uma borracharia, vai ser uma empresa local. Vai ser, muitas vezes, um serviço de vigilância, uma empresa local. Parte do dinheiro que iria para fora em função da obra grande, vai circular dentro do município. Cota de 25% exclusiva para micro e pequena empresa. A lei permite isso. Ou seja, eu vou comprar, vou dar um exemplo, 100 computadores, 25 computadores, eu faço a licitação exclusiva para micro e pequena empresa. 75 computadores, uma licitação onde todas as empresas vão entrar. A lei complementar 123 permitiu que nós fizéssemos esse tipo de coisa. Outra coisa é a licitação exclusiva para compras até R$80 mil. Esses 3 pontos aqui, se o município não regulamentar, não pode ser aplicado. Ou seja, eu dependo de uma legislação municipal para que eu possa usufruir desses 3 pontos. Subcontratação, cota de 25% e R$80 mil. O restante, impacto fixo, regularização fiscal posterior, não depende de regularização municipal. Mas se eu quiser aplicar esses 3 itens aqui, preciso de uma regulamentação da lei municipal. E nós, enquanto SEBRAE, temos a obrigação e os recursos para ajudá-los a fazer essa implantação da lei e tirar a lei do papel. É obrigação nossa. Betim, também entre 2008 e 2009, criou o quê? Um aumento da participação das compras no município, informando, cedendo um modelo, ou revisando o modelo de vocês, estamos à disposição a qualquer momento. São Sebastião do Paraíso, licitações exclusivas, e ela está divulgando, mandando carta para todos os empresários locais do que ela pode fazer. Olha que bacana, fez um chamamento público de fornecedores para participar das licitações. Nós temos um problema sério de comunicação. As nossas empresas locais nem dão notícia do que nós da prefeitura estamos comprando. E nós da prefeitura, será que somos suficientemente práticos em levar essa informação? Ou colocamos no edital, no jornal de circulação ou no diário oficial, cumprimos a obrigação, tá, tem publicidade. Mas será que é isso só? Será que é somente dar publicidade? Ou o que eu quero com aquela publicidade que é o mais importante? Perceberam? É aquela agenda que o Fábio falou. A minha agenda é desenvolvimento local, fazer com que o dinheiro circule localmente. O que eu preciso fazer para que isso aconteça? Será que estamos fazendo? O que a gente percebe? Estados e municípios estão indo nessa direção. As compras públicas de micro e pequena empresa
estão crescendo. Mas se nós pegarmos países ditos mais desenvolvidos, eles chegam a comprar 50% de micro e pequenas empresas. No Brasil, a média desse número ainda está inferior a 20%. Será que eu não consigo melhorar no meu município? Fazer que o meu município, esse número já se aproxime de mais de 50%, já que temos experiências de alguns municípios que já estão em quase 80%? É decisão do gestor público. Outro ponto interessante é o governo de Minas. O governo de Minas deu uma alavancada muito grande na legislação de compras municipais, de compras de micro e pequena empresa. E estamos agora num projeto para que a gente possa aumentar essa participação. Hoje, as compras de até R$80 mil são exclusivas de micro e pequenas empresas. Por quê? O ICMS fica dentro do Estado. No caso de vocês, quando compram um bem, tem ICMS e a compra dentro do município. O que acontece com o ICMS? 25% dele automaticamente é dentro do município, não é assim? Ou seja, dos 8%, 25% dos 8%, 4,5% aproximadamente já ficou dentro do município. Então, se eu estivesse pagando 4% mais caro, já estava empatado. Bom, e o que acontece quando eu aumento a compra dentro do meu município? No ano seguinte, valor adicionado fiscal. Olha, eu aumentando a minha chance do fundo de participação, porque eu estou comprando mais dentro do meu município. Então, também com isso, eu executo uma estratégia de um prazo maior. No portal do Estado, vocês têm uma série de informações, algumas cartilhas de como vender. Mas o que eu achei interessante foi essas informações regionais do que o governo tem comprado localmente. Perceberam? O que ele tem comprado no Centro-Oeste, o que ele tem comprado no Rio Doce, Jequitinhonha e Mucuri, das empresas locais. Ou para consumo local. E aqui passa a ser o quê? Oportunidade para as empresas ofertarem. Que prefeitura aqui consegue disponibilizar no seu site ou informar a associação comercial, a CDL, ao sindicato local, o que ela vai comprar nos próximos 6 meses? Tem alguém que consegue? Todos vocês conseguem. Vocês sabem exatamente o que vocês compraram no ano passado. E não tem grande variação. E por que vocês não disponibilizam isso de tal maneira que algum fornecedor local, sabendo da possibilidade daquela venda, possa negociar com alguém um preço melhor, uma condição diferenciada de entrega para poder participar da licitação? Vocês conhecem o que compram, mas nós não divulgamos o que compramos. Fica aquela coisa pingada. O cara não se planeja para vender. Perceberam? Essa é uma ação que pode ajudar a alavancar as vendas. Vocês sabem o que compram, sabem exatamente o que compraram no ano passado. E quando nós estamos falando dos aspectos de custeio, não tem muita variação no período seguinte. Tem? Não. É a mesma quantidade de papel A4, a mesma quantidade de tinta para impressora, é a mesma quantidade de papel higiênico, de desinfetante, de filtro de papel para café, etc, etc, etc. Senhores, aí tem uma série de decretos que dão embasamento no que nós estamos falando. Ok? Esse material vai estar à disposição de vocês. Informações. O site do Sebrae Minas. Nós temos um site chamado Lei Geral de Minas, que tem uma série de pareceres jurídicos. Muitas vezes, o pessoal de compras, e com a devida razão, tem um certo receio. Nós estamos ainda viciados na 8666. Será que eu posso? Será que eu não posso? Então, tem uma série de embasamentos técnicos para poder dar respaldo a essa decisão. O site Lei Geral e o portal desenvolvimento.org.br. Senhores, Tribunal de Contas está olhando esse aspecto das compras governamentais a partir do ano que vem. Por quê? É uma obrigação de dar esse tratamento diferenciado às pequenas empresas. Ponto. Se o seu município não está dando esse tratamento diferenciado, tem algo errado. Então, vamos nos antecipar e ver o que nós podemos fazer e o que, dentro de uma construção que ajuda, que vocês precisam
para o cumprimento dessa legislação. Aí entra o papel do SEBRAE. Nós estamos à disposição para poder auxiliá-los. É porque somos bonzinhos que nós queremos o município em si? Claro, parte é do município em si, mas a visão é da micro e pequena empresa. Por quê? A micro e pequena empresa é a base da distribuição de renda. É onde talvez a gente consiga chegar com mais rapidez ao desenvolvimento territorial. Esse é um ponto importante. Ok? Esse é um ponto importante. Em cima disso, alguns de vocês já devem ter participado de um programa que a gente tem chamado Fomenta, onde a gente abre rodadas de negociação, oportunidades de negócio, pareceres, ou seja, no final, mais ou menos, no segundo semestre, nós teremos um Fomenta estadual no sul de Minas. Ano passado foi aqui em Belo Horizonte, foi um Fomenta a nível nacional. Esse ano nós vamos ter um Fomenta estadual. Bom, não precisamos dizer que, à medida que eu faço as minhas compras localmente com licitação exclusiva, eu fomento o desenvolvimento local. E não preciso dizer que é a oportunidade de colocar uma agenda em funcionamento. Tudo isso é o quê? Um empreendedorismo do nosso gestor público. É um gestor público pensando para frente, pensando na construção do seu município. Esse é meu nome, esse é meu contato. Estou à disposição para alguma pergunta, para tirar alguma dúvida. Muito obrigado.